Graça e paz. Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Reginaldo e o capítulo 12 do livro de Mateus. Todos os dias, um capítulo da Bíblia para a gente ler, meditar um pouquinho na palavra de Deus, viver essa experiência gostosa de orarmos uns pelos outros. É uma grande alegria poder estar com você aqui todos os dias. E se você desejar ouvir os outros capítulos e também os comentários, as meditações, tem uma playlist aqui no canal que tem os primeiros 11. Hoje iremos ao 12 e assim vamos vencer em nome de Jesus e com a bênção dele todos os 28 capítulos de Mateus. Amém? Deus te abençoe. Vamos ler então o capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é maior, é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse o homem, ou disse ao homem: Estende a mão. E estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem-no à publicidade para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso
expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja Deus. Que texto extraordinário! A gente começa vendo que boa parte dos cristãos, lá no comecinho, lembra do sábado? E das pessoas em geral, são apegadas à religiosidade, mais apegadas à religiosidade do que ao verdadeiro sentido da religião. Os mestres da lei,
lá do comecinho, lembra? Quando os seus discípulos estavam ali colhendo espigas no sábado, quando ele vai curar no sábado, eles constantemente questionavam a Jesus sobre o fato de curar e ensinar no dia de sábado, alegando que a lei proibia. A proibição da lei quanto ao não trabalhar no sábado tinha um objetivo definido. O povo deveria parar para ouvir a palavra de Deus, orar e ter intimidade com o Senhor. Descansar um dia por semana depois de ter trabalhado 6. Mas não tem nenhum problema de você fazer o bem é lícito. Fazer o bem no dia do sábado, no dia do domingo, no dia da segunda, é lícito fazer o bem todos os dias. A intenção nunca foi transformar o sábado em um Deus a ser adorado, mas sim dar ao povo a oportunidade de estar com seu Deus. Os mestres da lei dos dias de Jesus, e muitos ainda hoje, veneram alguma coisinha ali, outra coisinha acolá, sabe, inclusive essa questão do sábado, e não entendem o verdadeiro objetivo da proibição na lei. E é muito importante. O ensino do Senhor Jesus nos mostra a verdadeira razão da sua morte, viu lá na frente, quando ele fala, o sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. O Filho do Homem vai ficar 3 dias debaixo da terra, 3 noites, e depois vai ressuscitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que você e eu não nos apeguemos a um pontinho aqui e outro pontinho ali. O salmista diz no Salmo 37, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tanto que Jesus, ele defende os seus discípulos que estão ali comendo as espigas num dia de sábado e colhendo e comendo, colhendo para comer. E depois ele vai na sinagoga e surge o rapaz com o problema na mão e ele cura. E aí ele cura no sábado e diz assim, olha, presta atenção, se um animal seu cair no buraco, no sábado você não socorre. Como não socorrer um homem que está assim há anos nesse buraco? Que coisa maravilhosa a gente vê como Jesus é. Agora, por incrível que pareça, com tantos milagres, com tantas bênçãos, com a demonstração pública do seu poder, aqueles homens tinham um coração tão duro que eles diziam que Jesus expulsava os demônios, como daquele menino que passou a falar, louvado seja o nome do Senhor. Por Beelzebu. Falaram que Jesus, que era cheio do Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo, mas que o Espírito que estava em Cristo era Beelzebu, era Satanás. E aí Jesus chama a atenção para a seriedade disso. Como vocês estão fazendo julgamentos apressados? Cuidado com o que vocês dizem, porque tudo aquilo que vocês disserem, vocês darão conta. E tem mais, preste atenção. Qualquer pecado poderá ser perdoado, mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, era o que aqueles homens estavam fazendo. Jesus, cheio do Espírito Santo, vai lá e faz aquele rapaz que estava há tanto tempo com problema lá na sua mão, ter a sua mão totalmente igual a outra, maravilhosa. Ele foi para casa feliz. Jesus expulsa aquele demônio do menino e o menino passa a falar. Ele estava cheio do Espírito Santo e as pessoas falaram, é por Beelzebu, é por Beelzebu.
E Jesus falou, olha, não brinca com isso. Não chame o espírito que está em mim de Beelzebu, porque esse pecado não tem perdão. O que eu e você aprendemos aqui, devemos tomar extremo cuidado ao julgar a outra pessoa. Devemos tomar extremo cuidado ao falar da outra pessoa, porque Jesus diz, toda palavra vai ter que dar conta. E tem mais. Como eu vou falar do fulano, do ciclano, que ele tem isso de ruim, que ele tem aquilo de ruim lá dentro dele? E se for o Espírito Santo? Então eu devo tomar muito cuidado. É óbvio que eu olho, vejo os frutos, vejo aquilo, vejo o que está acontecendo, e eu posso falar, opa, aqui para mim, eu não estou gostando daquilo ali. Aquilo ali para mim não me serve. Vai contra a palavra que eu estudo. É por isso que a gente estuda aqui. Mas devemos evitar totalmente julgar um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo preconceito nosso ou porque vimos alguém fazer isso lá na internet. Isso é muito importante a gente tomar cuidado, tá bom? E que ensinamento que o Senhor Jesus, ele dá. Que ensinamento. Ele cura o homem da mão atrofiada, ele é o amado da nossa alma, ele fala sobre tantos ensinamentos, ele diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá frutos maus. Ele ensina também uma coisa muito importante, que é justamente a questão dos demônios, né? A casa desocupada, varrida em ordem, significando o ser humano. Às vezes a pessoa vai para Jesus, vai para a igreja, e aí vai até com o demônio, e o servo de Deus, a serva de Deus vai lá, expulsa, a pessoa vai embora para casa bem, e tudo passa a correr bem, e ele então vira as costas para Deus. Essa é a casa vazia, desocupada, em ordem, varrida. Essa casa não pode ficar varrida, desocupada, em ordem. Ela tem que ficar em ordem, varrida, mas ocupada pelo Espírito Santo. Porque se for expulso um demônio de uma pessoa e essa pessoa não continuar procurando ser cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer? Aquele demônio ruim vai, pega outros 7 piores do que ele e volta para aquela pessoa. E aquela pessoa passa a sofrer mais do que sofreu da primeira vez. É por isso que a gente tem visto tanta gente que tem demônio, que o demônio vai, que volta e manifesta de novo, e vai e volta e manifesta de novo, e vai e volta. O que é isso, pastor? Ela sempre fica vazia, varrida e arrumada, mas ela nunca busca ser cheia do Espírito Santo. Casa não pode ficar vazia, porque os invasores vêm. Casa tem que ficar ocupada. E no nosso caso, precisamos ser templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Aleluia. E no final, Jesus deixa muito claro que, louvado seja Deus, aquele que serve a Ele de verdade, está no mesmo patamar de Maria, está no mesmo patamar dos seus irmãos. Por quê? Porque ele diz assim, olha, é o seguinte, hein? Presta bem atenção. Qualquer desse que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Você gostou hoje? Eu amei. Amanhã, 13º capítulo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã.